Então, vamos começar, para também a gente não atrasar aí a programação e a agenda de todos aí. Primeiramente, gostaria de agradecer todo mundo que está presente aqui nesse Meetup. Eu sou a Bruna, eu sou do time de marketing aqui da Domus IT. É um prazer receber todos vocês aqui com a gente hoje neste Meetup, comandado pelo nosso CTO, o Evandro Marques, que vai falar sobre transformando o desafio de custo em oportunidades, estratégias para impulsionar eficiência e produtividade na nuvem AWS. Agora, Evandro, é com você. A gente vai só alinhar com relação às perguntas, tá, pessoal? Quem tiver dúvidas, a gente reservou ali 10 minutinhos no final da apresentação para a gente tirar dúvidas e fazer esse bate-papo um pouco mais dinâmico. Todas as perguntas devem ser direcionadas ao chat. Eu vou fazer essa curadoria e vou controlar essas perguntas por aqui, Evandro. E ao final eu vou te passando para você só se preocupar aí em compartilhar seu conhecimento com todo mundo que está acompanhando aqui. Tá bom? Fica à vontade. Obrigada, pessoal. Perfeito, Bruna. Boa tarde, pessoal. Nessa sexta-feira, com bastante calor aqui em São Paulo. Imagina como deve estar em São Carlos, né? Temos Tá quente. Tá bem quente em São Paulo, em São Carlos, imagino. Antes, gostaria só que vocês me confirmassem se vocês já estão vendo a apresentação. Sim, agora sim, Evandro. Perfeito. Vamos lá. Antes de entrar no assunto, tá? Deixa eu me apresentar. Como a Bruna disse, sou CTO aqui na Domus IT. Tenho 17 anos de experiência na área de tecnologia, sendo a maior parte deles no desenvolvimento de software, liderando times de arquitetura e sistemas. E até interessante aqui, alguns destes, né? Passei até com alguns de vocês que estão aqui nesse Meetup, e isso aí se torna tão especial por estar aqui conversando de um assunto que tanto gosto de falar, e com pessoas especiais aqui que estão aqui nesse Meetup. Fico muito feliz. Vamos lá. Queria saber até de vocês aqui, dessas 31 pessoas nesse momento aqui, queria, se possível, reagir aqui no Meetup. Quem atua diretamente com a nuvem, quem já teve alguma experiência com a nuvem, subiu algum tipo de workload, realizou alguma manutenção, não somente a AWS, Douglas, Alessandro, legal, Raquel, Luiz, bacana, Kleber, bastante gente. Então, vejo que o assunto é bastante interessante e pode impactar muita gente aqui que está nesse Meetup, tá? O tema que eu vou falar hoje é como que podemos transformar os desafios de custos em oportunidades ou oportunidades de economia. E, com base nisso, quais são algumas das estratégias interessantes para impulsionarmos a produtividade e eficiência. Como é que isso vai funcionar, tá? Vou passar uma agenda aqui, e eu quebrei essa apresentação em alguns tópicos. Primeiro, nós vamos falar quais são os desafios de custos comuns relacionados na nuvem AWS, tá? Muito focado na nuvem AWS. Como podemos transformar esses desafios em oportunidades, pensar em otimização de recursos, escolhas de instâncias, uso de serviços gerenciados, falar um pouquinho de governança. Vamos falar também um pouquinho sobre estratégia para aumentar a produtividade. Vou trazer alguns cenários, queria até que a gente avaliasse aqui em conjunto, que isso aqui fosse bem dinâmico, que vocês mandassem aí no chat alguns desses cenários também. Eu acho que vai ser interessante, tá? E, por fim, como a Bruna disse, aqueles 10 minutos, 5 minutos finais, para que a gente abre e possa discutir, e isso ser algo bem dinâmico, tá? E abro para perguntas para a gente conversar. Seguindo aqui. Para ilustrar um pouco do assunto, tá? Eu trouxe uma pesquisa bem interessante do Gartner, que mostra uma mudança de cenário em comparação à adoção em nuvem, né? A nuvem e o modelo tradicional, tá? Aqueles servidores físicos, tá?
e uma projeção de daqui 2 anos, né, até 2025. Essa pesquisa trouxe dados históricos, né, desde 2019 até 2022, que quando ela completou, há 1 ano atrás exatamente, com uma projeção de 3 anos, então até 2025. Do lado direito aqui a gente consegue ver o total de receita, né, de gastos ali em nuvem, e do lado direito ali o crescimento dessas receitas. Então, como você podem notar, né, um grande crescimento em gastos em nuvem, e uma grande adoção em nuvem, né, consequentemente, e ali nos modelos tradicionais uma certa estabilização e até um leve declínio, vamos dizer assim, né, em modelos tradicionais. Embora vocês possam sentir essa movimentação, né, possam estar vivendo essa movimentação, eu trago isso porque é importante consolidar essa visão, né, de uma grande migração de ambientes e do uso da nuvem, né, mesmo com um dólar alto. Claro, vale ressaltar que também tem alguns autores que comentam de iniciativas inversas, né, alguns autores comentam de um movimento de tirar o workload da nuvem, a fim de gerar também economia, né, aqueles workloads estáveis, que você não tem tanta mexida, tanta escalabilidade daqueles workloads, mas são alguns autores, né? Aqui eu trago uma pesquisa do Gartner, até robusta, né, em relação a fevereiro, mas deixo aqui o questionamento, aqui, se compensa ou não, mandem aí no chat, vai ser interessante a gente conversar, tá? Também é importante mostrar que houve uma outra pesquisa aqui, da Cloud Zero, que mostra que foi também no ano passado, né, no final do ano passado, mostra que 60% dos profissionais de engenharia e finanças que administram nuvem têm um sentimento, acreditam, né, que estão com os custos em nuvem acima do desejado, tá? Que é um número bem expressivo. Essa pesquisa foi feita com mais de 1.000 pessoas em âmbito global que responderam, tá? Então, você vê um número bem expressivo, né, de gastos em nuvem, né, que as pessoas estão com o sentimento de estar acima do normal. Então, falando desse grande crescimento de nuvem em um mercado de 60% de profissionais, fazendo uma correlação das duas pesquisas, né, estamos falando em custos excessivos em nuvem, possíveis custos excessivos em nuvem e profissionais com esse sentimento que estão gastando mais do que o normal, né? E essa situação só tende a crescer até 2025. Então, por isso que eu trago a importância desse assunto que a gente vai comentar aqui na apresentação, e aí que eu quero ilustrar alguns desafios também que eu notei, que são desafios comuns no mercado, né? Mas para falar desses desafios, claro, é até um pouco polêmico, ao longo da apresentação eu vou até apresentar alguns cases, acredito que muitos de vocês já passaram ou estejam passando até no momento, seria até interessante compartilhar aqui no chat. Vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Principalmente quando falamos em um passado recente, né, de forte adoção em nuvem, né, da migração de operações para a nuvem, onde que a nuvem possibilitou agilidade, ter componentes computacionais mais rápidos, disponíveis, pagando só pelo uso, né, e com isso trazendo grandes possibilidades de testar negócios, de testar hipóteses, de testar novas ideias sem grandes investimentos iniciais de CAPEX ali, né? Pensando, servidor é caro, né? Então, precisava antigamente, né? Antigamente não, né? Mas é necessário, né? Um custo nesse valor estar dentro de um planejamento até anual da empresa, porque isso impacta financeiramente, tem um alto impacto financeiro, né? Então, todos esses ganhos que a nuvem se propôs a oferecer às nossas operações, em contrapartida, também gerou grandes desafios, tá? E hoje, com poucos cliques, você consegue adquirir novos recursos na nuvem. Em outras palavras, essa agilidade abriu margem para
que analistas, desenvolvedores, arquitetos adquirissem esses novos recursos na nuvem, não passando necessariamente por um crivo apurado, muitas vezes não passando por uma governança financeira madura, e até por, muitas vezes, a própria gestão está mais preocupada com o negócio, com o produto, com o projeto, enfim, normalmente não se atenta a uma consequência de aumento de nuvem ou com alto custo de nuvem desnecessário. E é interessante que nessa pesquisa da CloudZero fala que de cada 10 empresas, 3 sabem para onde os custos estão indo. Então, estamos falando de 7 empresas que não têm essa visibilidade. E muitas pessoas me procuram a Domus IT, né, para avaliar suas infraestruturas, a fim de analisar um melhor cenário dos seus ambientes em nuvem, envolvendo arquitetura, custos em nuvens, e eu notei alguns desses desafios comuns, tá? E esses são os desafios que estão em tela, tá? O primeiro ali, né? Falta de maturidade na governança financeira. Então, aqui, eu estou falando de governança financeira, principalmente como cultura, aqui. Pode entrar até um pouquinho de FinOps, lembrando que FinOps não se trata apenas de economizar e reduzir custos com operações, eu acho que tem que abrir esse parênteses, né? FinOps é uma cultura, entra no valor ao negócio, pode impulsionar o seu negócio ao crescimento, né? Desde processos internos até a colaboração entre os departamentos. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre FinOps, até escrevi alguns artigos sobre isso, tá até no LinkedIn, fazendo um jabazinho, dá uma lida lá, é bem bacana, dá uma moral. Estou aberto a perguntas aqui no chat também. Seguindo aqui, tá? Superdimensionamento. Isso é muito comum. Acredito que muitos de vocês já tiveram essas experiências também. Vou dar um exemplo que vem à mente, um case que aconteceu aqui com um dos nossos clientes, para resumir, uma startup aqui. O cliente anteriormente tinha ambientes tradicionais e pela falta de mão de obra talvez, pelo contrato com data centers estar próximo ao fim, pela estratégia de tecnologia não ser voltada, a estratégia do negócio não ser voltada à tecnologia, né? Não sei dizer exatamente qual foi a estratégia para migrar para a nuvem ali dentro daquele cenário, né? Então, a startup foi lá, decidiu migrar para a nuvem, porém, como um projeto de migração, ela não trabalhou como parceiro em nuvem, olhando a arquitetura, entendendo o negócio, entendendo as aplicações. Ele trabalhou com o que tinha de conhecimento daquela equipe, assumiu um re-roast, né? Então, um lift and shift, né? Mais conhecido como lift and shift, e subiu os ambientes com a equipe que ele tinha, né, em relação às configurações que ele tinha para a nuvem, né? Foi lá e replicou as configurações que ele tinha um servidor físico, foi lá, levou para a nuvem, né? Essa foi a experiência de migração dele, de adoção de nuvem dele. Porém, quando pensamos em migração, sabemos que de um cenário... obviamente, eu não sei quais foram os motivadores para ter adotado essa estratégia, mas um cenário melhor, assim, né? A migração, ela atingiu o seu trabalho, mas nesse cenário ele não utilizou o que melhor a nuvem se propõe a oferecer, que é pagar exatamente pelo uso, né? E quando ele veio a Domus, é até engraçado que ele veio para otimizar, ele não veio para otimizar esse ambiente tecnológico específico dele, né, em nuvem. Ele veio à procura das squads. Porém, internamente, a gente notou essa questão, né, acionamos os nossos arquitetos, fizemos uma estratégia de re-architect lá, e houve redução de custos. No final, ele obteve as entregas, né? A gente está falando, ele veio à procura das nossas squads, ele obteve a entrega das squads e levou de brinde um retorno de investimento, né, inesperado. Então, imagina vocês, né, como é que é a proximidade com esse cliente, como temos esse parceiro em relação ao relacionamento. A gente, de fato, entregou valor ali para ele, né? Seguindo um pouquinho, tá? Um pouquinho mais rápido, até para dar tempo dessa apresentação. Escolhas inadequadas de instância, tá?
Falarei um pouquinho linkado com as oportunidades nos próximos slides. Vou passar aqui, tá? Escalabilidade inadequada. Esse desconhecimento da política de custo, eu dei uma pulada, né? Desconhecimento da política de custo. Até uma piada interna que temos com o pessoal da AWS sobre esse tema. Óbvio que trabalhando um certo tempo com a colaboradora, com um certo conhecimento da necessidade, impacto, do que você vai usar exatamente, você sai com valor exato, né? Mas quem tem pouca vivência em nuvem é realmente bem difícil ali de estimar e provisionar os custos dentro de uma nuvem, né? Conhecer de fato cada nuance dos serviços, da política de custo. E abro um parênteses, tá? Não é da AWS, né? A gente vê e isso é uma dificuldade com outras nuvens também, tá? Só para deixar mais claro aqui. Escalabilidade inadequada, né? Esse é um tema bem sensível, porque uma configuração errada você pode gerar um grande impacto, tá? E um impacto realmente absurdo, né? Um case, né, que marcou assim da minha trajetória foi até uma aplicação que trabalhava com fila, mensageria, né? E o time subiu um deploy ali fora do horário comercial, tudo bem, trabalhava com RabbitMQ. E ali a escalabilidade, né, foi lançando tanto na fila quanto nos consumers, ali no max e mínimo ali de um autoscale, foi colocado para cima. Não sabia tão bem qual que era o volume à época, né, de que foi colocado essa implementação ali dentro da nuvem, e houve um trabalho ali, né, de implementação de código ali, e não foi tão legal a questão do neck and neck na fila, né? Então, cada mensagem só saía da fila, só para você terem uma ideia, quando passasse 3 vezes no consumer. Como não tinha um impacto, o processo de negócio não tinha tanto impacto, times não viam isso, né? Foi notado depois de alguns dias, né? Então, imagine o gasto de estresse que teve na nuvem, de ampliação de workload ali na nuvem, né? De um autoscale. Então, ela isso aí impactou em custos, e isso é o que me vem, uma coisa que vivi, que foi bem interessante. Até a gerência teve que explicar essa situação ali, até para uma alta gestão ali, foi algo que me marcou, tá? Trago isso aqui até para compartilhar aqui com vocês. Se vocês tiverem vivência aí parecida, compartilhem aí aqui no chat, vai ser legal aqui ouvir dessas experiências, tá? E da falta de vivência em nuvem, tá? Então, engloba tudo, né? Desde um desconhecimento de política de custo, a uma falta de conhecimento em nuvem em geral, tá? Então, esses são os desafios que a gente vê em relação aos custos de nuvem, tá? E alguns pontos importantes para mencionar aqui, né? Eu mostrei para vocês alguns desafios mais comuns, né? Que quando falamos de custos em nuvem, né? Eu vou mostrar algumas estratégias de redução que farão você ter uma economia de custos, né? Linkada a esses desafios, né? E que possibilita o direcionamento dessas economias, essas oportunidades para outros desafios, né? Claro, não existe uma receita de bolo onde aplicar essas economias, né? Cada negócio é um negócio, mas a intenção aqui é trazer algumas boas práticas comuns e que podemos aplicar aqui, né? Então, eu coloquei essas práticas dentro de uma pequena jornada lógica de transformação aqui para tornar mais fácil o entendimento, né? Dessa jornada para redução de custos, né? Para gerar economia. Então, o primeiro passo aqui dentro dessa jornada que coloquei, até para elucidar, é a identificação dos custos, né? Como dizia Deming, né? Se você não pode descrever o que você está fazendo com o processo, você não sabe o que você está fazendo. Então, entenda cada um dos cenários, faça uma reavaliação dos seus serviços em nuvem, identifique cada um deles, né? Saiba dos objetivos de cada uma dessas aplicações, saiba para onde que
estão indo os seus recursos, saibam da origem desses recursos, aloque os custos, né, em cada uma das suas caixinhas ali, ou centros de custos, né, dentro do seu ambiente. Trabalhe com monitoramento proativo, implemente alertas de custos, isso manterá os custos em uma zona rápida de ação ali, né, em caso de disparidade. Então, você recebe o alerta, você consegue, em caso de disparidade, você atuar mais rapidamente, né. Trabalhe com medição. Então, Peter Drucker dizia, né, se você não pode medir, você não pode gerenciar. Temos diversas ferramentas que fazem isso. A própria AWS oferece ferramentas nativas, como o AWS Cost Explorer, né? Existem diversas outras de mercado, exemplo, Cloud Checker. Mas, Evandro, eu tenho uma própria, eu quero desenvolver uma própria. A AWS também permite que você consiga integrar com APIs. Tem diversas opções, tá? E comento isso porque esse é um dos passos importantes para você evoluir dentro de uma governança, tá? Para evoluir em um planejamento mais correto. Então, medindo, você consegue prever o quanto você vai conseguir utilizar daquele determinado recurso ao longo do tempo. Então, você consegue trabalhar melhor, dar uma visão melhor sobre as suas sazonalidades. E com essa previsibilidade, você vai ajudar a estimar os custos, né? Incluir esses custos em um budget, trabalhar com budget real, né, em nuvem. A própria AWS oferece ferramentas para você trabalhar com budget em nuvem, nativas também, emite alertas em qualquer discrepâncias. Legal. Bom, aqui, otimização dos recursos, tá? E aqui, parte importante, né? Aqui é mão na massa mesmo. Analise os recursos super e os recursos subdimensionados. Isso é muito importante também. O subdimensionamento pode gerar dor de cabeça e ali aumentar custos também ali de time e etc. Ações, por exemplo, de super também, trabalhar com armazenamento correto, né? Então, um backup, uma informação que não tem tanta frequência de acesso, não tem por que estar em um disco SSD, né? Então, vamos trabalhar legal essa questão de utilização, né? Já nessa avaliação que você está fazendo, dependendo do tamanho da sua operação, sempre tem algum serviço que não faz sentido. Atue numa estratégia de irritar, né? Remova esses serviços, né? Estimam aí no mercado que 5% de grandes, dependendo de média a grande operação, tem serviços que não fazem tanto sentido que você pode remover. Então, atue com essas estratégias. Com isso, você vai conseguir ter um grande save da sua operação, né? Faça um high size, aplique o dimensionamento correto, né? Entenda que a aplicação necessita naquele momento, né? Então, não adianta você olhar, né, a nuvem, né, como eu estou dizendo, né? Vamos utilizar o que a nuvem tem de melhor. Trabalhe com autoscale direcionado, uma coisa legal. Aplique um high size em cada um dos recursos, né? Evite recursos ociosos. Evolua na governança, né? Estabeleça uma governança. É preciso estabelecer relatórios periódicos, né? Veja o que você está crescendo na nuvem, né? Talvez ali uma métrica de utilização versus retorno no negócio. Crescer na nuvem não é um problema. O problema é não definir métricas e não controlar esse crescimento. Então, se você não definiu métricas, é difícil você estabelecer, olhar o crescimento como algo natural, né? Também na nuvem. Então, isso aqui eu tenho até um case que é legal compartilhar com vocês, tá? Trabalhe em melhoria contínua, né? Não adianta fazer toda essa jornada, trabalhar por todos esses passos, se você continua fazendo as coisas do mesmo jeito, né? Então, volte essa jornada novamente, se for o caso. Trabalhe novamente uma mudança de cultura, né? Novamente, FinOps aqui, pense em uma evolução nesse sentido, tá?
sobre estabelecimento de governança, né? O Nubank apresentou um case no AWS Summit de alguns anos atrás, onde que ele tinha uma grande necessidade de um trabalho desse tipo, né? Então, no caso que eles passaram, né, no case que eles passaram à época, eles tinham 90 serviços na nuvem e um desconhecimento de custo, uma falta de política, uma tendência a um crescimento de custo absurdo na nuvem, porque não tinham, tinha um desconhecimento de custo, etc. E eles estabeleceram uma estratégia bem agressiva, né, de tagueamento, né, coisa de 3 meses, se eu não me engano, eles passaram por jornadas, né, eles trabalharam com tagueamento, né, e quase todos esses serviços tiveram que ser, pelo menos, identificados ali, né. Conclusão, né, hoje houve uma redução de 3% do custo em nuvem, né. Aí você fala, 3%, uma redução pequena, né. Quando você olha o cenário, eles tiveram um aumento de squads e os serviços de nuvem ultrapassaram 250 serviços. Então, a gente tinha 90, mais do que triplicaram ali os serviços ali em nuvem, porém, eles têm agora um custo previsível. Eles criaram até uma métrica ali de usuário por custo em nuvem. Isso aqui foi bem legal do case deles. É até interessante compartilhar com vocês, né? Um outro ponto interessante aqui, que aqui mais dicas, né? Utilize os descontos na nuvem, né? A nuvem, ela trabalha com free tier, né? Então, aqui nós temos o Dynamo, né? DB é um exemplo deles, né? Então, você pode utilizar até 25 gigabytes gratuitamente, né? Com até 200 milhões de solicitações por mês. Isso você trabalha gratuito, dependendo da sua arquitetura, utilize esse serviço, quebre. Vamos trabalhar um free tier, é bem legal. CloudFront, ele tem 1 tera de armazenamento, com possibilidade de grátis, né, de 10 milhões de solicitações, e tem outros, né, Lambdas, e tem outros que trabalham dentro dessa linha de free tier, tá, dentro da AWS. Uma outra opção também interessante são você utilizar diferentes regiões, tá? Se a latência não é um problema, algumas regiões os serviços são mais baratos, por uma questão de demanda, por uma questão de imposto, né? Então, eles ofertam serviços mais baratos em diferentes regiões. Se não for um problema a latência, utilize desses serviços, né? Faça uma mescla aí dentro do seu ambiente, você vai ter reduções, tá? Economia em larga escala, tá? Desconto por volume. Avalie a sua arquitetura. Muita gente trabalha com multi-cloud, né? Estratégias multi-cloud, óbvio, né? Dentro de uma contingência, tudo bem legal, mas avalie se você está pegando um recurso especificamente, colocando na outra nuvem só por uma pequena economia, né? Quando você olha que você pode usar de uma economia em uma larga escala, né? Um desconto por volume. E campanhas de redução. Essa aqui eu coloquei um asterisco pela AWS, é a única que eu conheço que trabalha dessa forma. Ela, sem você não ter uma ação de usuário ali dentro da nuvem, a própria AWS, ela chega e te dá redução, algumas campanhas de redução em alguns tipos de serviços, né? Então, elas não aumentam, né, valores por serviço, elas diminuem daquele recurso ali, exemplo, tem muito EC2, fizemos uma campanha, está bem interessante, queremos mais EC2, eles dão um desconto ali nos seus EC2, e é uma coisa bem interessante que tem na AWS, só que não tem uma ação de usuário, tá? Uma outra coisa interessante aqui para aplicar, para mudar para você transformar esses desafios em oportunidades, tá? É trabalhar no on-demand. Você tem trabalhar em diversos planos, né, de instâncias, diversas opções de instâncias. Aqui nós temos on-demand, né? Então,
muito vemos no mercado, né, os planos sobre demanda, e é bem comum isso, porque muitas vezes para entregar uma determinada aplicação ali, um MVP, um teste, por não ter um contrato mínimo, né, são escolhidas esse tipo de instâncias, mas muitas vezes elas se tornam definitivas e isso não é revisto. Então essa operação continua ali, né, com esse tipo de instância, e há uma possibilidade grande aqui de redução de custo, né? Estamos falando aqui de instâncias reservadas de até 43%, se você utilizar. As spots você pode reduzir até 90%, mas ela é uma instância de leilão, né? Uma economia sobre utilização, que eles dizem, né? Eles mais para um subtipo ali específico, né? Importante para tarefas sazonais, agendamentos em horários flexíveis. Eles podem tirar esse tipo de instância a qualquer momento de você. Vocês têm até 2 minutos ali, se não me engano. Então, com ela, então tem alguns cenários aqui que, dependendo da sua arquitetura, você pode usar e ter 90% de redução. O Compute Save, até 72% de redução. Por quê? Porque eles amarram em relação ao contrato. Então, é 1 ou 3 anos de vigência de contrato. Não me perguntem por que 2, isso eu até acho engraçado, né? 1 ou 3. Não me perguntem por que 2, porque não sei mesmo. E a única diferença é que você não compra a instância, você compra o uso da instância. Então, dependendo de como você tiver a sua arquitetura, atente-se a essa questão, tá? Você só compra o uso, tá? Se você precisar de alguma coisa específica de uma instância, uma configuração específica, talvez não possa ser utilizada. Eu trouxe algumas opções aqui. Armazenamento na nuvem tem diversas opções, mas especificamente falando de S3, o S3 trabalha com algumas classes aqui, né, de armazenamento. Então, a gente tem o Standard, né, nota que tem 3 zonas de disponibilidade ali. Tem o Intelligent Tiering, né, ideal para dados com padrões de acessos desconhecidos ou dinâmicos. Você pode armazenar nele, dependendo de como for, ele avalia se tem bastante frequência de acesso ou não tem tanta frequência de acesso, e automaticamente ele muda a classe desse armazenamento, tá? Tem o S3, o Infrequent Access, né, o IA, né, não é inteligência artificial, tá, gente? É Infrequent Access. Ele cobra um custo mais barato de armazenamento, tá? Porque ele entende que você não vai ter tanto acesso ali, você pode escolher por não ter tanto acesso, então ele armazena em um outro lugar, e etc. Só que ele cobra por recuperação, tá? Você também tem um on-zone, né? Então, pelo próprio nome diz, né? Ele não replica em 3 zonas como um S3, e com isso até tem um preço mais barato do que um Frequent Access, tá? Então, do que um Standard, né? Um S3 Glacier, né? Então é absurdamente mais barato, só que mais para disco frio, né? Então é ideal para backup. Ele tem uma taxa de recuperação ali, né? Ele leva em torno de 3 a 5 horas ali para restabelecer essa recuperação aí desse backup, depende aí do tipo de armazenamento que você quer. E o Deep Archive, né, que é o Glacier, ele é mais barato ainda, só que ele tem um período de recuperação maior, tá? E aí é dentro de 12 horas ali que você pode trabalhar com esse tipo de classe, tá? Então, são opções que eu quero mostrar para vocês, que vocês, dependendo do tipo de dado, você pode até armazenar em uma estratégia melhor, tá? E EC2 também, então você tem otimizado por memória, otimizada para computação. Vou passar por todos por detalhes, por todos esses tipos de instâncias, mas você consegue trabalhar, ao invés de um uso geral, né, trabalhar sempre naquelas instâncias do tipo T ou M, né, aumentando suas instâncias. Você pode ter uma large, né, dentro dessas instâncias,
dependendo, você está trabalhando numa aplicação onde que você poderia trabalhar com uma instância de memória otimizada em uma instância bem menor e economizar bastante e atender os critérios ali da sua aplicação, tá? Um tipo de exemplo, tá? Nós temos otimizada para computação, então olhando ali bem o processador, esse é um dos exemplos, tá? Então, trouxe aqui para vocês, né, toda essa ideia aqui, né, de otimização, né? Então, como a gente trabalha em relação a essas economias, como podemos gerar, uma vez que foi gerada essas economias, uma solução é investir em ações que impulsionam a eficiência e a produtividade. E isso são peças fundamentais para o sucesso, tá? Então, são chaves para o sucesso. Então, uma vez que foi gerada essas economias, trabalhe invista em automações, né? Automatize as suas ferramentas repetitivas, né? Olhando o DevOps, né? Então, acelere o ciclo de desenvolvimento, principalmente se trabalhar com container, né? Onde você precisa de uma portabilidade e escalonamento. Automatize essas implantações, né? Fora trabalhar em eficiência e melhora ali no dia a dia, aumenta até uma colaboração entre times, né? Porque você não precisa daquele system admin fazendo todo um deploy, isso aumenta, pensando em cultura, né, DevOps como cultura também, né, então melhora ali a colaboração do time e isso impacta profundamente em produtividade. Trabalha também com infraestrutura como código, né, então trabalhe de forma padronizada, segura, né, então você tem ambientes consistentes, né? Então, você trabalhando trabalhando também com essas automações, é um dos melhores cenários aqui que a gente pode trabalhar, né? Implemente o autoscale, né, com responsabilidade, né? Evite isso que eu até comentei com você, trabalhe, configure com responsabilidade, né? Evite recursos ociosos, né? Então, você paga somente pelo uso, né? Evita dor de cabeça ali também com disponibilidade de algum tipo de máquina ali, porque você não trabalhou bem esse autoscale, tá? Considera trabalhar também com a arquitetura serverless, né? Então, evita o trabalho de gerenciamento de servidores, otimiza o trabalho ali do código ali, pague somente pelo que você usa, né? Então, isso é bem interessante, principalmente quando você não tem, quando você não tem aquela pessoa ali para ficar cuidando, né, desses ambientes. Então, né, considere arquiteturas serverless. E um outro, e o último aqui, né, por fim, né, traga conhecimento especializado, alguém que olhe a sua arquitetura de uma maneira holística, que esteja comprometido a evoluir, né? A AWS ela oferece mais de 200 serviços e a cada semana lança atualizações. Então, trabalhe com alguém que esteja comprometido com essa atualização. Seja um profissional interno ou até nós, né, por exemplo, parceiros certificados que, pela própria parceria, exigem o compromisso de se atualizar, atue de forma... tem esse conhecimento especializado, invista nisso, que isso é importante para você aumentar aí a sua eficiência e produtividade na nuvem, tá? Bom, passei pela essa política de redução na nuvem, a fim de gerar economia, comentei de oportunidades de fechar aqui, né? Fechar atividades chaves aqui para trazer para o aumento de eficiência e produtividade, e finaliza aqui, na verdade, mais como uma mensagem aqui do Benjamin Franklin, né? Não economize em gasto, gaste em economia. Então, invista em estratégias de economia, né? Isso é muito mais benéfico do que simplesmente cortar indiscriminadamente custos, né? Que isso você pode impactar alguma linha de negócio ali, né? Bom, é tudo isso. Eu quero
Quero passar aqui a bola para vocês. Se tiverem algum tipo de pergunta, algum tipo de questão, mande aí no chat. Ó, Evandro, eu tenho uma pergunta aqui do Alessandro. Ele falou assim: Evandro, sobre o passo 1 de identificação dos custos, tem alguma metodologia ou até mesmo serviço, recurso da AWS que pode ajudar nessa tarefa? Tem sim, tem sim. Pensando em metodologia, né? Pensando em como é que a gente pode fazer essa questão de identificar os recursos, né? Dentro de uma estratégia FinOps, por exemplo, dentro de uma cultura FinOps, tem uma estratégia de informe ali, né? Então, ali tem uma estratégia, um passo ali importante, né? Que é o tagging, né? Então, ele funciona da seguinte forma: você fala para todos os seus microserviços ali que estão rodando na nuvem, exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Qual é a área, qual é a aplicação que está usando esses recursos, essas informações, elas podem ser até combinadas ali, né? Então, isso é bem importante, você trabalhar essa estratégia de tagging, né? Porque isso é importante para você capturar os dados de consumo ali, por área de atuação. Isso vai ajudar a segregar o custo, né, e dar pelo menos uma melhor visibilidade do custo total das áreas ali da nuvem, tá? Esse é um dos pontos. Utilize tagueamento, tá? Na própria nuvem você tem essa opção. Legal, Evandro. Eu vi aqui que a Thaís Viana tinha levantado a mão. Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta, Thaís. Eu levantei sem querer, eu ia mandar as palmas e apertei a mãozinha, mas eu vou aproveitar, eu não sou técnica, tá, gente, mas eu vou fazer uma pergunta. Você falou ali sobre usar alguns serviços free tier. Isso tem alguma relevância, por exemplo, com o tamanho da estrutura, tamanho da arquitetura, ou dentro de uma arquitetura grande, também de um ambiente grande AWS, eu consigo usar serviços free da AWS? Como que é essa aplicação? Bacana, excelente pergunta, Thaís. Essa estratégia de free tier, ela não é levado em conta o tamanho da empresa, tá? E sim aquela determinada ação de negócio. Então, mesmo das empresas grandes, você pode pensar numa rearquitetura onde utilize essas ações ali, esses serviços que estão com desconto, né? Que a própria nuvem dá para o desconto. Então, dependendo você olha uma aplicação, uma determinada aplicação, um determinado ambiente ali que vocês tenham, mesmo em grandes empresas, dá para você aplicar a estratégia de rearchitecting muitas vezes e utilizar desses serviços aí em nuvem e utilizar dessas políticas, desses descontos em políticas. Tá? Isso é indiferente, tanto em pequenas, médias e em grandes empresas, tá? Entendi. Beleza. Entendi. Legal. Eu tinha visto que o Marden também tinha levantado a mão aqui. Não sei se foi sem querer ou se você tem alguma pergunta também, Marden. Acho que eu fiz o mesmo que a Thaís fez aqui. Tem uma pergunta / comentário. Essa questão de você fazer o tagueamento, né? É importante para empresas que têm múltiplos produtos poderem fazer o chargeback, né? De cada produto ter o seu custo. Você já viu isso funcionando em algum lugar? Porque eu mais ouço falar do que vejo. O próprio Nubank, ele trouxe esse case ali, eu até comentei, né? No AWS Summit, que é bem interessante. Nós fizemos isso aqui com essa startup, tá? O ambiente era um ambiente menor ali dentro deles, mas eles tinham algumas áreas que se conversavam e tinha aquela questão de, esse produto da tecnologia, da empresa em geral, não é do departamental e tudo mais, e o custo de TI é da tecnologia, né? O custo de nuvem é da tecnologia. Então, a gente utilizou dessa estratégia de tagueamento, né? Então, com isso, a gente pôde alocar os custos ali, né? Junto com
o pessoal financeiro e o pessoal de negócios dentro da empresa, então colocamos ali de forma correspondente, né, a visão de cada uma dessas áreas, só que internamente eu não sei se foi repassado como centro de custo, e isso eu não sei, mas de fato é importante, essa estratégia é importante, mesmo que não passe esse custo como rateio, mas pelo menos para você ter uma visão de onde que está vindo as origens dos custos é muito importante. Certo? Perfeito, Evandro. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? A gente está aí finalizando, tem 10 minutinhos ainda. Caso alguém queira finalizar aí com uma última pergunta, fiquem à vontade. Senão, a gente vai encerrando por aqui. A Domus te agradece a presença de todos vocês aqui nesse Meetup. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no nosso LinkedIn. A gente está sempre divulgando as nossas iniciativas, principalmente as nossas iniciativas de compartilhamento de conhecimento, que é um braço muito importante aqui para a gente na Domus. Evandro, obrigada aí pela apresentação. Obrigado. E até a próxima, pessoal. Boa tarde.